A maternidade muda o corpo, mas ninguém fala como que essa mulher se sente dentro dele. Eu sou a Cris Souza e esse é mais um episódio do Pod Chat. E no tema de hoje, que a gente continua com a nossa série Além do Espelho é: a minha relação com o corpo mudou depois da maternidade. E a sua? Então, depois que você se tornou mãe, a forma como você olha para o seu corpo mudou? Se mudou, já deixa aí nos comentários que eu quero saber em qual sentido que ela mudou. E para a gente ir além do espelho, que também é o nome da nossa série aqui, a gente também precisa entender que esse corpo ele não muda só de forma física, mas ele muda como a gente se sente, ele muda como a gente se julga e ele também muda como a gente se esquece dele. Porque antes da maternidade a gente lembrava muitas vezes de como ele era, de como ele tinha que ser, a gente julgava se ele estava bom, se ele não estava, o que eu precisava melhorar. Basicamente, tudo a gente olha muito fisicamente, né? Mas parece que quando a gente se torna mãe, as questões emocionais, ela vem como uma bomba. Então eu tô falando para você que é mãe, que também teve esse mesmo segmento de achar que a maternidade modificou. E de fato ela modifica. Na verdade, a gente muda muitas coisas. Muitas vezes a gente não muda só o corpo, só a forma física, mas a nossa identidade e principalmente a nossa prioridade. Que eu acredito que a prioridade ela acaba sendo somente o filho. E aí a gente se distrai um pouco com essa imersão nos nossos filhos, e aí é onde a gente esquece totalmente a gente. É onde a gente não lembra mais quem a gente era, até porque, como é um corpo diferente, como é um sentir desse corpo diferente, a gente não sabe nem mais onde a gente está. A antropóloga, muito associada também à psicologia perinatal, Dana Rafael, ela constitui um termo, né, em 1973, mais ou menos, que é o matriciência, que é esse termo que ela usa para falar desse processo, né, da mãe. Então ela fala que a maternidade, ela não é um processo instantâneo, muito pelo contrário, é algo muito profundo. Inclusive ela associa muito a passagem da adolescência, no caso da fase da criança para a adolescência, ela associa com a mãe e diz que isso, né, esse processo da mãe da mulher se tornar mãe, ele é um processo muito profundo e até mais doloroso do que a passagem da criança para a adolescência. Então ela diz que tudo isso faz com que a mulher, e realmente ela tenha uma morte simbólica. Né? Então ela tem uma mudança de identidade, porque agora não é mais da forma que era, agora ela precisa se ver com uma outra identidade feminina, de uma outra forma. E a Dana diz também que há muitas mudanças no processo psicológico e nas prioridades, que é o que eu tinha falado agora há pouco, sobre a gente dar prioridade só para a criança. Então a mulher ela passa, né, a mente dela passa por um redirecionamento. Então é nesse processo de se tornar mãe que bagunça tudo, porque agora ela tem outra prioridade, que é cuidar de alguém, que é estar voltada unicamente para o filho. Né? E no começo a gente sabe que isso acontece mesmo, mas o problema é se reconectar com esse novo corpo e com essa nova identidade. A Dana Rafael ainda fala sobre esse suporte, né? Então ela também ajudou a construir, a constituir um pouco desse nome doula, que seria o suporte para essa mãe que acabou de passar por essa nova fase, por essa nova mulher e por essa nova identidade feminina agora. Então ela fala sobre a importância desse suporte, porque muitas vezes sozinha a gente não consegue. Né? A gente não consegue se ver, a gente não consegue se olhar. E o outro acaba dando esse suporte, uma doula, e aí essas formas de ter esse suporte, esse acalento, esse aconchego. Né? Então não é só um suporte físico com a criança que a mãe precisa, é um suporte psicológico, é um suporte emocional, é um carinho, é o aconchego. E é isso aqui que o Tia Dance, né, faz na nossa vida. Ele dá esse acalento. Aqui a gente tá para isso. A gente tá aqui para segurar a mão não só das mães, mas de todas as mulheres que estão tentando se reconectar ou de alguma forma não estão conseguindo, ou as que já se conectaram, mas precisa de um empurrãozinho a mais para potencializar sempre isso, né? A Dana também fala sobre os hormônios, então essas mudanças hormonais também são muito importantes, então precisa ser olhada, precisa de um suporte. A gente sabe que grande maioria das mães não tem esse suporte, né? Muito menos uma doula para que acompanhe, não só na questão do parto, mas depois, e tem esse cuidado, né? Esse acompanhamento que falta muitas vezes, né? Muitas mães acabam de ter os seus filhos e já precisa voltar a trabalhar muito
rapidinho, muitas não têm os seus parceiros, as mães solos. Então, o Chair Dance, o Pod Chair está aqui para a gente conversar sobre essas questões, para a gente trazer informações sobre não só as questões do Chair Dance, do movimento, mas principalmente de trazer como esse movimento pode te ajudar nessa sua nova identidade, nessa sua nova forma de se ver. O que a gente precisa lembrar também é que o corpo não é o nosso inimigo e que muitas vezes ele precisa só de se reconectar. E muitas vezes o movimento pode te ajudar nisso. Então, o Chair Dance pode te ajudar nisso. Porque o movimento te traz de volta algumas questões que você esqueceu. Que é a sua segurança, que é a sua presença, que é a sua sensualidade, que é a sua feminilidade, que é a sua autoestima. Tudo isso é possível ser voltado através do movimento. Porque o movimento, principalmente aqui no Chair Dance, ele não é um movimento que é para te julgar. Ele é um movimento que te acolhe. Né? A cadeira é o nosso apoio. É um apoio que está sempre ali para você. Você não pode se jogar, se entregar e deixar tudo na mão dela, que você pode cair. Mas se você souber a medida certa, você pode ter certeza que ela vai ser uma ferramenta para te enaltecer. Para quando você sente numa cadeira, você não vai sentar mais igual. Você não vai ver uma cadeira só como um apoio, um descanso, um encosto. Você vai ver uma cadeira como um abraço, como um aconchego, como um carinho e como um objeto que te ajuda a se florescer, a se fortalecer e a se sentir como uma mulher novamente. Talvez não a mesma, mas uma muito melhor. Agora muito mais madura, agora muito mais consciente do corpo, agora com mais vontade de viver. Afinal, nós tivemos o nosso filho e eu acho que o impulso, né, acaba sendo eles e eles dão um impulso muito grande. A gente precisa sim correr atrás do que foi esquecido. E muitas vezes a gente pode se transformar depois, né, da maternidade. A gente pode se ver como uma forma de uma mulher mais potente depois. E para a gente fechar esse momento, né, trazendo essa modalidade que é o Chair Dance aqui, nós estamos com a Elizabeth de novo aqui com a gente para mostrar para vocês aqui uma movimentação prática, porque muitas vezes a gente encontra muitas coisas muito interessantes, tem muito conteúdo interessante sobre corpo, sobre movimento, sobre dança, mas como junta tudo isso? Como a gente consegue colocar na prática pouco a pouco? Então, as práticas que a gente colocou aqui nesse episódio, que é o terceiro episódio, mas, e nos outros dois, também são práticas simples, leves, que você pode começar a fazer aos poucos, para você começar essa reconexão. Até porque você precisa entender que você precisa ter calma, você precisa ter paciência, que as coisas não vão acontecer de um dia para a noite. Afinal, você não desconectou com você mesma do dia para a noite, né? Foi um processo, você foi se afastando. E agora você vai se aproximando, e agora vai aproximando com mais verdade, mais vontade e mais consciência também. Então, com vocês, fica aí com a Elizabeth. É com você, Elizabeth. Hoje vamos usar essa cadeira como apoio e se reconectar com seu corpo. Comece colocando a perna de fora em cima da cadeira. Faça uma pose, se olhe no espelho e se conecte com você. Depois, sente na beirada da cadeira, cruze as pernas e faça uma pose colocando a mão no queixo, abra as pernas, se conecte com essa energia, com o movimento. Preste atenção à sua postura, com a coluna ereta e peito aberto sempre. Coloque intenção em cada movimento. Agora sente-se com a cadeira de costas e também faça poses, mexendo seus braços, suas mãos. E lembre-se, as poses no Chair Dance é um reencontro. E aí, gente, gostaram da prática com a Elizabeth? Vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem, que eu até anotei ela aqui, ó. Talvez o seu corpo tenha mudado, mas a relação com ele pode sempre ser reconstruída. A gente sempre pode se reconstruir. A gente sempre pode mudar. A gente sempre pode crescer e evoluir. Então, confia no seu processo, confia em você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!